Abram suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 32. Livro do Êxodo, capítulo 32. E encontre o versículo 21. E leremos até o versículo 24. Êxodo capítulo 32, versículo 21, nos diz assim. Todos acharam? Amém? Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram: façam para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, e eu lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Amém, queridos? Pode se assentar, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero ministrar hoje esta palavra para os nossos corações. O título dessa mensagem é Desobstruindo o Avivamento. Desobstruindo o avivamento. Queridos, é desejo de Deus, é vontade de Deus nos abençoar. É vontade de Deus avivar nossas vidas. É desejo de Deus querer que nós sejamos assim, muito abençoados, sejamos uma bênção. Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. O que Deus quer para nós é que sejamos bênção. Quando a gente fala aquela pessoa é uma bênção, esse é o desejo de Deus. É que nós sejamos uma bênção, abençoadores, porque Deus nos chamou para isso. Porém, o que Deus quer é abençoar nossas vidas, é que nós sejamos felizes. Porém, algo bloqueia essas coisas. Algo, parece que entope essas coisas. Essas bênçãos de Deus para nós. Muitas vezes parece que está entupido, não está fluindo. Não flui as coisas de Deus nas nossas vidas. Não flui as coisas de Deus, às vezes, na nossa igreja. Não flui as coisas de Deus na nossa casa. Não flui as coisas de Deus aonde nós estamos. E por que isto está acontecendo? Nós precisamos desentupir isso. Nós precisamos desobstruir isso. Porque ninguém, irmãos, quer ficar com uma pia entupida lá. Aí a irmã fala para o irmão: vai lá, bem, desentope isso aí. Já estou cansado de ficar ali, entupido. Irmãos, não é bom que a pia fique entupida, que o vaso fique entupido. É bom, tem que fluir as coisas. E o que Deus quer é que nós sejamos um rio, um manancial de Deus, para que fluam as coisas do Senhor. Mas há algo bloqueando, há algo travando. E aí quando o teu maridão vai lá, vai desentupir, ou mesmo a senhora mesmo vai fazer isso, e aí tira aquele negócio que está entupido, bloqueando,
E aí vai uma beleza. Aí a coisa flui maravilhosamente. Na nossa vida também muitas vezes é assim. Deus quer avivar a nossa vida. Deus quer nos avivar. O que é avivar? É tornar-nos vivos. Deus não quer nós mortos. Deus não quer nós mornos. Deus não quer nós frios. Não, sejamos quentes na presença de Deus. Avivados na presença de Deus. Vivos, como nós ouvimos aqui domingo passado, pela irmã Adriana. O vale de ossos secos. Deus não quer morte. Deus diz, profetiza sobre este vale de ossos secos. Faz eles viverem. Faz eles viverem. Talvez há relacionamentos mornos, fracassados, coisas em sua vida que está assim, sabe, sem sal, sem açúcar, morno, tanto faz. Deus não quer isso. Se der para ir, deu. Se não der para ir, não deu. Está faltando alegria, está faltando a bênção de Deus. Não é desejo de Deus isso. Deus quer que nós venhamos a romper. Amém? Deus quer que nós venhamos a ser vitoriosos, como nós cantamos aqui nesta noite. Vencedores, vitoriosos, porque somos vencedores. Não, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas há algo bloqueando. E hoje eu quero falar a respeito de alguns comportamentos nocivos que nos impedem de nós vivermos em santidade. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Deus não nos chamou. Ei, Deus não te chamou para a imundícia. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para a imundícia. Mas para quê? Para a santificação. Versículo 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza homem, mas sim a Deus. Se você desprezar isso, você não está desprezando o pastor, você não está desprezando o homem, você está desprezando a Deus. Se você quer viver uma vida miserável, uma vida de imundícia, uma vida de pecados, você está desprezando a Deus, não a homem, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, Deus nos deu o Espírito Santo para nos convencer do pecado, para nos auxiliar, para interceder por nós com gemidos inexprimíveis, para nos auxiliar a viver uma vida em santidade. Deus não apenas nos cobra ou nos ordena a termos uma vida em santidade, mas Ele nos deixa todos os recursos, que é o Espírito Santo, que nos auxilia a vivermos uma vida santa diante de Deus. Então, o que nos impede de viver uma vida santa? Conforme nós lemos, é desejo de Deus, e Deus nos chamou para vivermos uma vida em santidade. O objetivo desta mensagem é acabar com todo bloqueio e toda barreira que impede de termos uma comunhão plena com Deus. De termos uma vida em comunhão plena e vivermos no mover do Espírito Santo de Deus. Então, o que eu tenho como objetivo desta mensagem é nós acabarmos, nós desentupirmos isso. É algo que está bloqueando o agir de Deus na tua casa, na tua família, na tua igreja, na sua vida, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Então o objetivo desta mensagem é terminar, acabar com este bloqueio, para que você flua, para que você rompa em Deus, na sua vida com o Senhor. Moisés, nesta passagem, ele sobe a um monte para falar com Deus.
Nessa passagem em Êxodo capítulo 32, no capítulo 31, Moisés vai ao monte e lá ele recebe a revelação de Deus. Lá ele fica em comunhão com Deus. Lá ele passa orando, buscando a presença de Deus. Só que Moisés, que era o líder deste povo, estava demorando demais. E então o povo fez o quê? Foi lá na orelha de Arão, que era sacerdote, irmão de Moisés, e diga, Moisés está demorando. Olha como às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, queremos acelerar processos. Nós que não suportamos a espera, não suportamos o silêncio, não suportamos às vezes, ficarmos calmos e aguardar o agir de Deus. E trocamos as coisas, como fez Sara com Abraão, como foi tantos exemplos bíblicos que a pressa, como diz aí o ditado, é inimiga da perfeição. E aí Arão, ele ouvindo aquela murmuração do povo, Moisés está demorando, o líder está demorando, vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos nos lembrar do tempo do Egito, que nós acabamos de sair de lá. Acabamos de sair, mas vamos trazer para cá, vamos adorar. Nós precisamos de algo, nós precisamos de alguém, nós precisamos de um artifício para adorar. E Arão, ele foi na onda, e ele então aceitou isso. Pegou o ouro do povo, porque o povo tem ouro, e colocou lá, como ele mesmo diz aqui, como ele mesmo fala aqui, nós lemos, quem tem ouro, tire e deram para mim, e lancei no fogo. E saiu esse bezerro, como que se o bezerro saísse assim, dessa maneira. Saiu isso aqui, Saiu esse bezerro aqui. Não foi dessa maneira, Mas, quando Moisés desce do monte com uma tremenda comunhão com Deus, o que ele vê ali na planície, o que ele vê ali, meus amados, quando ele desce do monte, depois de ter esse encontro com Deus, o que ele vê ali é uma bagunça, é uma desordem, é uma desobediência total a Deus, algo que Deus abominava. A idolatria. Deus abomina. E o que ele vê ali é o povo adorando aquele bezerro de ouro. O que ele vê ali, o povo trocando a glória de Deus, como nós cantamos aqui, a Ele a honra, a Ele a glória, exatamente a Ele a honra. Mas trocaram a glória de Deus pela glória da criatura, do bezerro de ouro. Da idolatria, da imagem. E trocaram isso. E quando Moisés desce, Moisés fica furioso com o povo. Fica furioso com o povo, pela desobediência. Mas Moisés era um grande intercessor. E ele intercede pelo povo. Deus, tem misericórdia desse povo, Senhor. Moisés tinha um coração intercessor. E aí, no dia seguinte, Êxodo capítulo 32, versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe, Senhor, o pecado deles. Ou senão, peço que me risque do livro que escreveu. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá agora e conduza o povo para o lugar da qual falei para você, Moisés. Eis que o meu anjo irá diante de você,
Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram um bezerro e aquele Arão tinha feito. Moisés ainda intercede pelo povo. Moisés busca a Deus pelo povo. E ele faz uma pergunta para Arão. No versículo 21. O que te fez pecar desse jeito? Arão, olha só, Arão, Deus nos tirou do Egito. Você acompanhou os milagres que Deus fez para nós. Nós estamos aqui no deserto, eu fui buscar a presença de Deus. O que te fez pecar dessa maneira, Arão? O que te fez pecar desse jeito? E essa pergunta ecoa para nós também. Para nós. O que nos faz pecar, irmãos? O que nos faz viver uma vida de pecado? O que nos faz sermos frios espiritualmente? Deus nos tirou do mundo, Deus nos deu uma família, Deus nos salvou. Você crê no Evangelho, você sabe que foi da cruz do Calvário que Jesus Cristo padeceu por nós. O que nos faz pecar? O que me faz eu pecar? O que faz você pecar? Porque existem determinados maus hábitos, maus comportamentos que insistem em nossas vidas. Como nós podemos tratar os pecados que nós temos? Como nós podemos tratar esses pecados que temos e que todos nós temos? Porque se nós não tivéssemos, não precisaria de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós. Mas nós não podemos viver nessa prática. Pecar, pecamos, mas não podemos viver nessa prática. W. Tozer, ele diz assim em seu livro: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Gregory Friesel, no seu livro O Retorno à Santidade, ele escreve assim: até que lidemos plenamente com o pecado em si, nossos melhores esforços serão como tentar curar um câncer com um band-aid. Até que se trate efetivamente o pecado, o Espírito de Deus permanecerá apagado em nossas igrejas. Eu vou repetir a frase que ele escreveu, Gregory Friesel, no livro O Retorno à Santidade. Até que lidemos plenamente com o pecado em si, nossos melhores esforços é como tentar curar um câncer com um band-aid. Até que se trate efetivamente o pecado, o Espírito de Deus permanecerá apagado em nossas igrejas. Irmãos, nós precisamos tratar do pecado. O pecado não pode ser passado à mão. Nós precisamos tratar e lidar com o pecado de forma séria, de forma objetiva. É errado, é pecado, desagrada a Deus. Não podemos abrir e relativizar as coisas. Não. Precisamos tratar do pecado de forma séria. Há perdão, há graça de Deus, há misericórdia de Deus, sim. Mas precisamos tratar isso. Não adianta nós imaginarmos e termos um diagnóstico de câncer e não tratarmos isso e acharmos, não, deixa para lá, vamos viver a nossa vida normal. Não vai viver. É sentença, é morte. Precisamos tratar isso seriamente, de frente. De frente. Olharmos para nós e dizer,
estes maus comportamentos nossos. Está errado, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu preciso me arrepender disso. Eu preciso me converter disso. Eu não posso mais ficar cocheando em dois pensamentos, em duas canoas. Eu preciso lidar com o pecado de frente. Maus comportamentos, maus hábitos. Sabe, irmãos, na correria da vida, no secularismo que nós estamos vivendo, nós perdemos a noção o quão sério é viver em pecado. Com o dia a dia, com a correria do dia a dia, nós perdemos a noção do quão sério é viver em pecado. Do quão isso desagrada a Deus. Do quão isso vilipendia a palavra. Do quanto isso faz com que o Senhor seja crucificado de novo. E parece que o sacrifício de Jesus é em vão para muitas pessoas. Com o secularismo no dia a dia, com a correria, nós não temos tempo para nada. Alguém me disse essa semana ainda, nossa, o tempo passa que eu não estou nem vendo, já é a outra semana, é outro mês. As coisas estão rápidas demais. Antes eu tinha tempo para fazer as coisas, hoje não tenho mais tempo, é uma correria. E nós vamos perdendo a noção da velocidade do que está acontecendo, as coisas, que vamos deixando de orar, que vamos deixando de ler a Bíblia, que vamos deixando de ter comunhão com Deus, que vamos deixando de ter tempo a sós com Deus, e os maus hábitos, maus comportamentos vão tomando o nosso tempo. Irmãos, a tecnologia nos roubou muitas coisas. Nos roubou quanto tempo. Eu falo até por mim mesmo, quanto tempo perdemos aqui. Quanto tempo perdemos na televisão. Quanto tempo perdemos no celular. Quanto tempo perdemos na internet. Roubou o tempo de qualidade com Deus. Maus comportamentos, maus hábitos que precisam ser exterminados. E hábito é uma coisa consolidada. Hábito é uma coisa que traz uma dependência, tomou forma do nosso dia a dia e que é preciso mudar. E que é preciso tirar, arrancar das nossas vidas esses maus hábitos. Hábitos de falar da vida alheia. Hábitos de murmurar, hábitos da preguiça, hábitos de ficar postergando as coisas, maus hábitos. Precisamos tirar isso, porque é pecado diante de Deus. E o que a Bíblia nos ensina das consequências dos pecados em nossas vidas? Que tipo de consequência traz? Vou elencar aqui algumas consequências dos pecados, de maus comportamentos. Primeira consequência, pode ser ou pode não ser, tá, irmãos? Mas a primeira consequência é o que diz a Bíblia e eu vou mostrar na Bíblia isso, para não ficar na minha palavra. Que a Bíblia você não tem como dizer, não concordo. 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 ao 30. Diz assim, que cada um examine a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para juízo de si. É por isso, ele está fazendo aqui um link muito claro. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. O fato de nós não discernirmos o corpo de Cristo,
O fato de nós tomarmos a ceia vivendo em pecado atrairá doenças, enfermidades em nossas vidas. Pode isso acontecer. A enfermidade faz parte da vida, porque o pecado veio. Ela faz parte naturalmente. Nem sempre doenças são relacionadas a pecados, nem sempre. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, há situações que pessoas ficam enfermas porque não tratam dos pecados. Não tratam dos pecados, vivem uma vida pecaminosa. Há enfermidades que são oriundos de pecados não tratados e não confessados. É preciso tratar e é preciso confessar os vossos pecados. O que o diabo tirou do seio da igreja é a confissão. E a confissão é algo muito bom, muito importante, muito bíblico e muito necessário. O diabo tirou por quê? Pelo mau uso da confissão. Quantas pessoas que confessam seus pecados uns aos outros, e aí o que recebe a confissão sai falando para o outro. E aí gerou-se numa igreja, num todo, numa igreja no global, no mundo inteiro, pessoas que, eu não conto mais da minha vida para ninguém. Mas não é da vontade de Deus. É preciso, a Bíblia fala o quê? Lá em Tiago, confessai vossas culpas uns aos outros para que lhe haja saúde. É preciso confessar. E é preciso tratar desses pecados, porque há doentes, há enfermos por conta disso. A segunda consequência do pecado não tratado, não confessado, está em Salmos 66, 18. Salmos 66, 18. Diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu praticar o pecado que há no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não estará encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para não ouvir. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe o que está dizendo aqui? É que a sua comunicação com Deus é falha por conta do pecado. Você não tem comunicação com Deus. É por isso que muitos pedem e não recebem, porque o teu pedido não sai deste lugar aqui. Não chega até Deus. É por isso que, quanto mais eu oro, mais as coisas estão erradas. É lógico. Por que Deus não abençoa? Por que Deus não abençoa o seu lar? Por que Deus não abençoa a sua vida? Muitas vezes, irmãos, é porque a nossa comunicação é interrompida. Porque pecados não confessados e não tratados. E vamos vivendo nesse pecado. E vivendo uma religiosidade vã. Achamos que estamos certos com Deus, mas não estamos. É preciso confessar e é preciso tratar estes pecados, e você sabe qual é. Puxe na sua memória. Você sabe qual o pecado que você precisa abandonar. Você sabe qual pecado você precisa cortar de uma vez por todas. Você sabe, o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora pecados que você precisa cortar da sua vida. Você precisa cortar esses pecados. Porque a sua comunicação, Deus não está recebendo a sua oração. A terceira consequência está em Ageu, capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz Ageu, capítulo 1, versículo 6.
Deus falou através desse profeta: semeais muito, recolheis pouco. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebem, porém não saciam. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Estou semeando, estou dando, mas por outro lado não está vivendo a prosperidade de Deus. Não está vivendo a prosperidade, bênçãos financeiras que Deus quer derramar. Não estou dizendo que é só por isso, mas eu estou dizendo que há situações que Deus fecha a mão, porque está vivendo numa vida de pecado. Confessa e deixa. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, aquele que confessa as suas transgressões, aquele que encobre suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Quer alcançar a misericórdia de Deus? Confessa e deixa. Abandona essa vida de pecado. Por que que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando e eu não vejo o fruto do meu trabalho. Por que que eu não estou vivendo uma vida abençoada? Por que bênçãos interrompidas de Deus? Por pecados, maus hábitos, maus comportamentos, que vai fazendo bloquear tudo isso na nossa vida. Está entupido, irmãos. Está entupido a bênção de Deus, está entupida, está tudo lá, reservado. Deus quer fluir na sua vida, está entupido. Por quê? Por quê? Coisas que você precisa deixar. Você precisa deixar. Não trate o teu pecado como um animalzinho de estimação, não. Cuidando dele, não. Para que ninguém saiba. Ei, Deus sabe. Deus vê. E Ele está dizendo para você: eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. A quarta consequência do pecado está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Como eu disse, confessais vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Justo aqui é justificado pelo sangue de Jesus. Não é o perfeito, não. É o justificado pelo sangue de Jesus. Porém, quando nós vivemos uma vida de pecado, nós perdemos a autoridade espiritual que temos no reino de Deus. Você tem autoridade espiritual. Você tem, Jesus Cristo disse que você, todos nós, somos o sacerdócio real. Todo o povo de Deus tem autoridade espiritual para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Você tem esta autoridade, mas quando você vive uma vida de pecado, você perde essa autoridade no reino de Deus. Nem os demônios te escutam. Nem os demônios saem, porque você perde a espiritualidade. Você perde a autoridade diante do Senhor. A primeira coisa que quando o profeta Isaías disse para o rei Ezequias: põe tua casa em ordem. Primeira coisa, põe tua vida em ordem, irmão. Você quer a bênção financeira, você quer a cura, a prosperidade, as bênçãos do Senhor, põe sua casa em ordem. Ei, chega no teu quarto, fecha a tua porta, confessa todos os teus pecados a Deus. Peça perdão a Ele. E diga: Senhor, me dá graça para eu vencer esses meus pecados. Me perdoa, Senhor, por fazer isso, e nomeie os teus pecados. Não diga a Deus: perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Não, dê nome a eles. Você sabe quais são os nomes.
Diga: Senhor, eu tenho um coração ruim. Diga: Senhor, eu sou mentiroso, de vez em quando eu minto. Diga: Senhor, a pornografia que você vê, quando você rouba a Deus. Peça perdão por tudo. Peça perdão por tudo que você fez e por tudo que você faz. Senhor, me perdoa porque eu não tenho vivido, Senhor, em santidade. Eu não tenho priorizado a tua obra. Eu não tenho priorizado o teu reino. Peça perdão a Deus. Deus está te esperando no teu quarto. Fecha a tua porta e ora ao teu Deus e peça perdão. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar você. Deus quer que você rompa em vitória, seja um vencedor. Mas enquanto você não fizer isso, Deus não pode te abençoar. Porque Deus não abençoa quem vive em pecado. Deus não abençoa. Por que que o meu casamento não vai para frente? Por que que é só briga aqui? Por quê? Confessa. Confessa. Confessa a Deus. Aquele número que você não deletou. Confessa a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Rasga o teu coração a Deus. Procure teu discipulador. Ore por mim, eu confessei a Deus. Irmão, você vai experimentar bênçãos do Senhor quando você fizer isso. Você vai experimentar o favor de Deus. Nós perdemos o discernimento espiritual, perdemos a sensibilidade espiritual. Tem pessoas que dizem: eu chego num culto e não sinto nada. É lógico. É lógico que não sente. É cheio de programas de mundo. É cheio de assistir coisas do mundo. Sabe? É cheio de festas do mundo. É cheio de hábitos do mundo. Vem à igreja, quer sentir o quê? Você não vai sentir Deus mesmo. Por quê? Porque você está morto, irmão. Você está morta. Espiritualmente mortos. Deus quer avivar você, trazer vida para você, porque quando um crente cheio do Espírito Santo, um crente de oração, um crente de consagração, um crente que quer viver na comunhão com Deus, irmão, basta qualquer primeira nota do louvor, ele já está na presença de Deus, ele já está sentindo o Espírito Santo de Deus. Ele já está sentindo a glória e a graça de Deus. Mas quando eu vou vivendo 7 dias da semana nas coisas do celular, nos programas do celular, vendo vídeo que não é para ver, vendo postagens que não é para ver, chego na igreja sem oração, sem comunhão, vou sentir Deus aonde? Você não vai sentir. Você não vai sentir. Ei, o problema não é a igreja, é você, irmão. Porque o pastor está pregando, o louvor está cantando, e Deus está aqui. É você que não sente. Porque você não se santifica. Porque você não tem comunhão com Deus. Porque vir para a célula é um sacrilégio. Porque vir num culto de estudo é um problemaço. Porque eu gosto do sofá, da Netflix, da série. Deus quer avivar a sua igreja. Mas é preciso pedir perdão. Porque eu perco a sensibilidade, coração endurecido, coração dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Não aceita correção, não aceita disciplina, não aceita, acha que está certo, dura cerviz.
Esse povo fez um bezerro de ouro. Qual que é o teu bezerro de ouro? Está instalado na sua casa, no seu coração. Precisamos tratar seriamente o pecado. Lutar contra o pecado é coisa séria. Obstruir o agir de Deus em nós vai desbloquear. Ao tirar isso, substituir comportamentos nocivos por comportamentos santos. Substituir comportamentos ruins por comportamentos santos. Santos. Quantos querem lutar contra o pecado? Eu quero lutar contra o pecado. Você quer lutar contra o pecado? Lute contra o pecado. Todos nós temos uma área vulnerável. Eu tenho. Que eu preciso descobrir, descobrir para alguém ver. Como Naamã fez. Homem guerreiro lá fora, mas leproso por dentro da capa. É preciso se descobrir, revelar para alguém. Todos nós temos uma área vulnerável. É preciso falar, é preciso tratar sobre isso, porque aí nós vamos vencer. Amém, irmãos? Amém. Se queremos lutar contra o pecado e vencer, precisamos urgentemente. Primeiro, a primeira coisa que eu preciso fazer para vencer o pecado. Primeiro, parar de culpar os outros. Primeira coisa, pare de culpar os outros. Porque é minha esposa. Para. Porque o meu marido. Porque essa casa também. Essa igreja não tem como também. Porque essa empresa. Porque. Não culpe os outros. A primeira coisa, pare de culpar as pessoas. Sabe o que Arão fez aqui? Não fui eu, Senhor. Para Moisés. E Moisés era irmão dele ainda. Mas estava ali numa posição de profeta. E Arão disse o quê? Versículo 22. Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que esse povo é propenso ao mal. Não fui eu. O bezerro chegou aqui, mas é esse povo que é propenso ao mal. Sabe, irmãos? Arão, ele colocou a culpa no povo. Ele não... ai de mim, como Isaías fez. Isaías também era assim. Isaías culpava todo mundo. Se você ler o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 do profeta Isaías, você vai dizer: ai daquela nação que faz isso, ai daquele povo que faz aquilo lá. Mas no capítulo 6, ele entra no templo e ele vê a glória de Deus. E não tem mais. Quando ele vê a glória de Deus é constrange. Aí você olha para dentro de você e fala: meu, que miserável homem que sou. Paulo fez isso: miserável homem que sou. Eu sou pecador. Meus lábios são impuros. E veio o anjo, porque Deus tem perdão para nós. Olha que bênção. Amém, irmãos? Deus não nos joga fora, não. Deus tem perdão para você. Deus tem perdão para mim, para nós. Ele vem com um anjo, com uma tenaz, e colocou no lábio dele, e purificou os lábios dele. E disse: olha, Isaías, agora quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eu vou para missões. Depois que o Senhor mudou a vida de Isaías, mas primeiro ele precisou assumir. Para de jogar a culpa no outro. Sabe por que não está indo bem o seu lar, sua casa, sua família? Você. Olhe para dentro de você. O que eu estou fazendo? Quais são os pecados que eu preciso lidar? Quais são os pecados que eu preciso tratar? Quais são os pecados que eu preciso abandonar? Adão também se escondeu na serpente, na mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Caim se escondeu também em Abel. Arão, com as mãos sujas, é outro que se fez de desculpas. Sabe quando você está com a mão suja ali, está evidenciando o que você fez ali?
Quem pegou o pote tá com o dente sujo, com a boca suja? Quem comeu chocolate na geladeira? Ah, foi o meu irmão ali, ó. Tá tudo sujo, até dá para ver que é você, meu. As mãos. Quem matou? Oh, cadê teu irmão? Caim estava com as mãos sujas de sangue. Não sei onde está meu irmão. Sou eu o guardador do meu irmão? Se fez. Irmão, Deus sabe quem nós somos. Não adianta você esconder. Mostra. Tome atitude. Saia daqui, resolva isso. Enfrente. Confessa. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Nos diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas o versículo 10, se confessarmos nossos pecados, Ele nos perdoa. Ele está querendo te perdoar. Ele está querendo que você pare com esse bloqueio na sua vida. Ele quer romper na sua vida, mas é preciso confessar isso. Pare de culpar o outro e assuma a sua responsabilidade. Segundo, analise e entenda como o pecado é concebido. Segundo, o pecado não era o bezerro ali propriamente dito, a imagem ali externo. Era o sentimento que eles tinham de não confiar em Deus ainda. O pecado estava no coração deles, na mente de Arão. Moisés está confrontando Arão. Ele confronta Arão. Como que você pôde fazer isso? Ele confronta o bezerro de ouro. Porque lá no Egito era o deus Apis. Então era uma saudade do Egito. Era uma saudade do Egito. Como nós, irmãos, estamos no caminho de Deus, estamos na palavra de Deus, estamos andando no caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estamos no caminho, mas ainda sentindo saudade lá das coisas quando estávamos fora do caminho. Sabe que você tem um bezerrinho aí dentro de você? Você está grávido de um bezerrinho aí? Misericórdia, né? O que são isso? Ideias, pensamentos, desejos que nós vamos alimentando. E sabe por quê? Porque vamos nos afastando de Deus. E cada vez que vamos nos afastando de Deus, mais esses pensamentos do mundo vai tomando. E nós vamos vivendo como o mundo quer. Mas então o que eu faço? Primeira coisa, o que você deve fazer? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Diz assim: e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento que vem, toda a seta maligna, toda a vontade humana, todo o desejo carnal que ainda sentimos, leve cativo a Cristo. Senhor, eu estou sentindo isso. Senhor, eu estou desejando isso. Senhor, tira isso de mim. Você tem orado? Você tem orado e pedido para que Deus tire estes sentimentos, estas emoções, estas vontades da sua vida? Você tem pedido a Deus?
Leve cativo a primeira coisa, porque o diabo é astuto, ele lança dardos inflamados contra você. Nós estamos numa batalha e nós precisamos ter o escudo da fé para defender e levar diante de Deus estas coisas. E na oração, lutar contra o pecado. É preciso luta. É preciso lutar esta batalha. Será que temos sido oponentes fracos para o pecado? O pecado nos vence no primeiro assediar, nós já caímos. É preciso lutar, resistir contra o pecado. E se caímos, e se pecarmos, temos um advogado nos céus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas é preciso lutar antes. É preciso lutar antes contra o pecado. Se nós formos um bom oponente contra o pecado, travarmos uma luta cruel contra o pecado e ele nos vencer, nós vamos nos joelhos e dizer: Senhor, me perdoa. Aí o Senhor perdoará. Mas nós não podemos viver uma vida sem lutar contra o pecado. Na verdade, nós não lutamos contra ele. Vem na nossa cabeça os sentimentos, já fazemos. Você é levado e guiado pelas suas emoções, pelas suas vontades, pelos seus prazeres que são pecaminosos, que são carnais, porque nós estamos numa guerra espiritual entre a carne e o espírito. Paulo disse isso. Nós somos espirituais, mas estamos ainda nesse tabernáculo humano. Então nós precisamos lutar contra o pecado. Mas tem pessoas que não lutam. Eles são vencidos facilmente. Na primeiro rodear do pecado nos levados, a gente nem tem uma noção de que isto é errado. Não, devemos sim, o Espírito Santo nos avisa. O Espírito Santo te avisa, mas você ainda não tem dado ouvidos ao Espírito Santo. Então é preciso levar cativo a Deus, esse é o segredo. Levar os nossos pensamentos ao Senhor. A segunda coisa que eu devo fazer é mudar os meus maus hábitos e me encher da palavra de Deus. Segundo, aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se você quer vencer o pecado, o que você deve fazer? Parar de culpar os outros, confessar os seus pecados, entender a raiz desses pecados, e o que você deve fazer? Levar cativo os seus pensamentos e pensar nas coisas do alto, encher-se da palavra, encher-se de Deus, ler mais a Bíblia, buscar mais a presença de Deus, ser mais santo, porque esta é a vontade de Deus. Nós fabricamos muitos bezerros, é preciso ser quebrados. Moisés mandou quebrar esse bezerro. Qual é o bezerro que você vai quebrar hoje, nesta noite? Qual é o bezerro que você vai renunciar hoje, nesta noite? Qual é o bezerro que você vai quebrar e vai dizer: eu vou lutar contra isso, eu não vou ser mais uma presa fácil, eu não vou viver mais em desobediência com Deus? A Bíblia diz, em Salmo 119, e eu termino, chamo o Ministério de Louvor aqui. Eu concluo esta palavra com este texto. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esconda a palavra de Deus no teu coração, para que você não peque contra Deus. E se nós nos arrependermos, o Senhor nos levará a uma vida plena
Quando você desbloqueia, desobstrui, desentope a sua vida, tirando este pecado que está interrompendo, vai fluir. A bênção de Deus vai fluir, vai fluir, vai fluir. Você vai fluir, você vai romper na bênção e na paz do Senhor. Amém, igreja? Receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome